Olá, você que está acompanhando mais um Câmara Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema aí que é cercado de tabus e celebra neste mês, então no mês de setembro, temos aí a campanha do Setembro Amarelo. Esse mês que traz então essa conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Uma questão aí que acaba afetando milhares de pessoas em todo o mundo, que é a depressão. Para falar sobre esse tema, então, aqui nós recebemos duas convidadas, que é a Keila Deutscher, que é farmacêutica e diretora do Instituto Mederi, e também a Aline Saraiva, que também é médica do Instituto. Elas vão falar um pouquinho mais, então, sobre algumas características da depressão, como desmistificar esse assunto e também sobre uma pesquisa muito interessante, muito importante, que o Instituto está realizando também sobre esse assunto. Então, olá, meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de falarmos um pouquinho do Instituto. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também pela oportunidade de poder estar esclarecendo algumas coisas sobre o tabu, né, do suicídio. Perfeito. O Instituto Mederi, então, que ele atua também na área da saúde mental, está conduzindo um estudo clínico muito interessante, que é voltado a casos de depressão resistente ao tratamento. Então, pessoas que já tentaram algumas alternativas, algumas possibilidades, mas acabam se mostrando ainda resistentes. E as meninas vão explicar um pouquinho mais, então, sobre esse estudo clínico, né? Sobre as diversas abordagens terapêuticas, então, que eles estão conduzindo aí no Instituto. Keila, eu vou pedir para te começar falando, então, explicando um pouquinho sobre o que é o Instituto, né? Qual que é o foco, o objetivo dele, também na saúde mental. Perfeito. Primeiro, acho que para a gente falar do Instituto, a gente tem que falar um pouquinho da pesquisa clínica, porque às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem o que a gente faz e a gente, né, compreende isso porque não é algo muito no dia a dia das pessoas. Mas assim, se nós hoje vamos para uma farmácia e compramos qualquer medicamento, esse medicamento só está lá porque ele está registrado, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E para que esse medicamento esteja registrado, ele tem que passar por uma série de processos de avaliação de segurança e eficácia, que é a pesquisa clínica. Então, hoje a gente só consegue a comercialização de medicamentos, de produtos para a saúde, de dispositivos médicos, através da pesquisa clínica, que ela é dividida em algumas fases. Então, 1, 2, 3 e 4. O Instituto Mederi, então, ele trabalha exclusivamente com pesquisa clínica, com pesquisa em seres humanos, para o desenvolvimento de novos medicamentos ou de novos dispositivos médicos para a saúde. Então, nesse caso, a gente trabalha com estudos fase 3, fase 4, fase 2, né, em diferentes áreas terapêuticas, justamente para que nós contribuamos para a coleta de dados, de informações de segurança e eficácia de novos medicamentos, para que eles sejam, então, comercializados no futuro. Então, nós trabalhamos hoje com medicamentos do amanhã, com medicamentos que vão estar disponíveis no mercado. Perfeito. Buscando também uma inovação, porque temos já vários medicamentos para essas finalidades, mas o Instituto, então, está sempre apurando aí novas possibilidades, então. Exato. Então, se a gente tem hoje novos medicamentos, muito provavelmente, alguns deles devem ter passado já pelo Instituto Mederi. A gente tem alguns exemplos aí de medicamentos que já estão no mercado e que passaram por nós também. Nós auxiliamos neste processo. Esses estudos, eles acontecem em diferentes localidades, tanto do Brasil quanto do mundo, né? Então, muitas vezes são medicamentos de indústrias farmacêuticas de outros países, né? Então, a gente acaba participando desses projetos de pesquisa que são mundiais também. Perfeito, olha só. E Aline, para a gente começar falando um pouquinho também sobre a característica, né? Uma das principais características da depressão. Como que a gente pode identificar e também diferenciar da tristeza, né? Todo mundo tem o seu dia triste, algum acontecimento, mas a depressão, ela tem alguma característica um pouco mais afunilada, acredito, né? O que a gente pode identificar, assim? Vou iniciar, então, falando um pouquinho sobre a campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha que iniciou a partir do suicídio de um jovem, Mike, em 1994. E aí, então, toda a escola, ele era um menino que tocava em banda, era do esporte, ia muito bem na escola e ninguém desconfiava de que algo de errado estava acontecendo com ele. E então, a partir desse momento,
começou-se a olhar para o suicídio de uma outra forma, né? De uma forma que a gente precisa conversar sobre isso. No Brasil, então, a campanha foi abraçada pelo Conselho Federal de Medicina em 2014. A partir daí, então, começou-se a preocupação em falar sobre o suicídio com o intuito de prevenir que isso aconteça, poder trazer essa informação para a população e cultivar uma cultura de acolhimento, né, da população. Uhum. E aí, então, a depressão, ela tem alguns sintomas, alguns critérios para a gente poder fazer o diagnóstico. E como uma tristeza, né, a gente tem 1 dia, 2 dias, às vezes pode até acontecer por 1 semana. Porém, a depressão, o transtorno depressivo maior, ou o episódio depressivo, né, transitório, ele tem características que duram por mais de 15 dias. Então, a pessoa, quando ela começa a perder o prazer pela vida, né, o prazer por coisas que antes ela fazia e agora ela não faz mais, com tanto prazer, às vezes tem que fazer, mas não vê graça nenhuma. Também uma falta de energia muito grande, né, falta de vontade de fazer as coisas, um sentimento de inutilidade, de peso para a família ou para o local onde trabalha ou com os amigos, falta de concentração, dificuldade de se concentrar, dificuldade em comer, se alimentar, na verdade mais uma alteração do apetite, seja ele para mais ou para menos, e insônia, né, alteração do sono ou hipersonia, que a gente chama, que é quando a pessoa só tem vontade de dormir. Os cuidados com a saúde, com a própria aparência, né, caem bastante. Então, existem esses critérios e a gente tem que perceber eles na maior parte do tempo no dia, né? Uma tristeza presente quase todo, né? Na maior parte do dia, quase todos os dias. E isso pelo menos há 15 dias. Perfeito. Então, é um período estendido, né? Daquilo que seria 1, 2 dias, acaba se estendendo, então, com maior frequência. Muitas pessoas ainda têm vergonha, né, medo de falar sobre, porque realmente é uma coisa muito íntima, muito pessoal, e às vezes até a própria pessoa, acredito, que demore para conseguir se identificar com esses sintomas, né? Como que a gente pode, assim, ajudar ou falar para quebrar esse tabu, né? Como que as pessoas podem começar a procurar ajuda, falar sobre de uma maneira, né, sem esses tabus aí que acabam cercando o assunto? Infelizmente, a gente tem ainda a psiquiatria como um grande tabu, né? Ainda escuto bastante em consultório que psiquiatra é para louco, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar isso para poder receber mais os pacientes que estão em sofrimento mental. A melhor forma de agir nesse momento, quando você sente que a coisa não está legal, e assim, principalmente escutar as pessoas que estão na sua volta, né? Normalmente a família percebe alteração no comportamento, os amigos ou no próprio trabalho, né? A gente tem que dar uma abertura para as pessoas poderem chegar para a gente e ajudar, né? A procurar um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, o CAPS, né? Todos os acessos que a gente tem à saúde. E, inclusive, nosso centro, né, ele também, nosso centro de estudos, ele também presta esse tipo de serviço. A gente tem formas de acesso à saúde diferenciadas, e uma das formas é exatamente o estudo clínico, né, a pesquisa clínica. E isso de que forma? Quando o paciente chega no instituto, a gente faz todo um screening sobre a saúde dele no geral, né? E a partir do momento que a gente percebe que algo não está legal, algo não está certo, o tratamento pode ser melhorado, a gente vê o paciente como um todo. Por mais que o estudo seja focado em diabetes, em depressão, a gente sempre vai olhar o paciente como um todo. Depois que o paciente busca esse primeiro atendimento, né, médico, aí vem muitas vezes a questão dos remédios. Então, Keila, do ponto de vista, né, da farmacologia,
como que os medicamentos atuam no cérebro de quem tem depressão, né? Porque quando a pessoa busca o medicamento, às vezes acaba sendo uma última alternativa, né? Então, como que ele ajuda, assim, realmente essas pessoas? O que é importante a gente entender sobre a depressão, né? Que na grande maioria das vezes, até a Aline me corrija, né? Se não for essa a definição adequada, mas a gente tem o quê? Um descompasso bioquímico no nosso cérebro. Então, com esse descompasso, a gente precisa de medicamentos justamente para melhorar a bioquímica do cérebro. Então, especificamente neste estudo, tá? A gente tem esse medicamento, ele age em receptores do cérebro. Acho que se não me engano, é a orexina 2. E ele vai fazer uma ação como antagonista. Ou seja, ele vai fazer com que os neurotransmissores cerebrais sejam menos absorvidos e isso vai fazer uma diferença importante de uma forma simples para explicar, né? Fazendo com que a bioquímica cerebral ela funcione. Então, assim, quando a gente vai falar de hipertensão arterial, a gente tem alguns tratamentos, né? E a gente tem diferentes formas de você tratar a hipertensão. Às vezes, para você aumentar a diurese, aumentando a diurese, você diminui a pressão arterial, ou você vai ter um outro tipo de medicamento que vai aumentar, por exemplo, a dilatação dos vasos sanguíneos. A gente vai ter diferentes mecanismos de ação para fazer com que a sua hipertensão diminua. Tá? E a mesma coisa a depressão. Vão ser medicamentos com diferentes tipos de ação, geralmente em diferentes receptores cerebrais, para fazer com que essa bioquímica cerebral ela fique mais organizada, né? E isso possa trazer para o paciente uma sensação melhor. Porque muitas vezes, se a gente tem uma quantidade de neurotransmissores em maior ou menor concentração, isso vai acabar trazendo uma diferença importante no humor da pessoa, na sensação de felicidade, né? Eu sempre brinco que o melhor antidepressivo para mim é a corrida, porque quando eu começo a correr, eu começo a liberar alguns hormônios e que isso acaba gerando para a gente uma sensação de prazer muito grande. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Quando é depressão, a gente não pode pensar especificamente, eu tenho que ir para um médico de louco. Não. A gente tem que pensar como uma disfunção bioquímica, como um processo que a gente precisa tratar, muitas vezes com medicamentos, assim como a gente trata uma dor, assim como a gente trata uma dor de estômago, assim como a gente trata o diabetes, a gente tem que tratar a depressão também. É dessa forma que a gente precisa observar a doença mental. Já que a gente está falando sobre esse estudo clínico, Keila, vou pedir para te falar um pouquinho como que surgiu a ideia de desenvolver, né, especialmente sobre esse assunto, então, voltado à depressão resistente, né? Se puder falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre como funciona, então, esse estudo clínico. Perfeito. Quando a gente vai falar de um estudo clínico para depressão, a gente sempre pensa em termos de quais são os medicamentos padrão, o que existe hoje no mercado, o que a gente tem de nível de evidência científica. A gente só trabalha desta forma, né? Então, qual que é o nível de evidência científica para ter um melhor tratamento em relação a determinada doença. E o que vai acontecer? Nós, no Instituto Medri, nós fazemos a condução desses projetos de pesquisa. Porém, os pesquisadores, que a gente fala a pesquisa básica, ele vai começar a avaliar moléculas e mecanismos de ação de moléculas e muitas vezes a gente vai entender, olha, essa molécula pode agir especificamente em determinado receptor cerebral. E aí os estudos eles vão sendo desenvolvidos para a gente avaliar segurança e eficácia. Então, geralmente começa na bancada de uma universidade, por exemplo, para a gente avaliar o mecanismo de ação daquela nova molécula e a partir daí a gente vai observando os efeitos dela no organismo de animais, depois no organismo humano, para a gente avaliar a segurança e eficácia. Então, sempre parte de uma ideia, de um mecanismo de ação e de uma demanda na área de saúde. Eu tenho dor de dente, eu vou avaliar quais são os possíveis medicamentos analgésicos. Eu tenho uma dor muito aguda que simplesmente um analgésico comum não funciona, eu vou avaliar um opioide. Eu tenho uma depressão resistente ao tratamento. Quais são os mecanismos de ação dos fármacos que já estão disponíveis no mercado? Quais são opções diferenciadas de mecanismos de ação para a gente auxiliar nessa demanda? Então, a gente tem esse processo de interlocução entre a pesquisa básica e a nossa área, que é a área de desenvolvimento para pesquisa em seres humanos. Perfeito.
Quando a gente fala de depressão resistente, é uma depressão que ela já buscou algum tipo de auxílio químico e aí não foi eficaz? Como que funciona, doutora? A gente tem, então, como classificação, o episódio depressivo. Esse episódio depressivo é quem abre, né, as possibilidades de desenvolver realmente uma depressão resistente, né? Então, quando a gente tem o episódio depressivo, quando o paciente chega para a gente com o episódio depressivo, a gente trata, né, com medicação, com psicoterapia, né, e aí a gente tem um tratamento que a gente segue por pelo menos 1 ano após a estabilização, né, do tratamento. A gente vai, às vezes, aumentando a dose até chegar à forma como a gente tem uma melhora de 80% dos sintomas. E a partir daí, então, a gente tenta desescalonar, como a gente chama, ou seja, diminuir a dose aos poucos até tirar a medicação e verificar como é que o paciente fica. Quando o tratamento, então, não é efetivo, a gente busca uma adjuvância, que a gente chama uma outra medicação, no caso do estudo, né, a molécula celtorrexanto, que vai fazer, então, a melhora da eficácia do antidepressivo que o paciente já usava. Caso o paciente, então, não melhore, né, ou volte a ter um outro episódio depressivo, a gente já começa a caracterizar como um transtorno depressivo maior, né? É aí que, então, a gente começa a utilizar outras medicações que vão fazer com que ele tenha maior eficácia, né? Aquela primeira medicação. Claro, são várias etapas do tratamento, mas, resumidamente, então, a gente utiliza o antidepressivo a longo prazo, justamente quando a gente tem um transtorno depressivo maior. Perfeito. E Keila, o que a gente pode destacar mais sobre esse estudo clínico, né? Ele está sendo feito com cerca de quantas pessoas? Ele é local aqui de Passo Fundo? Ele é nível nacional, né? Conta para nós um pouquinho sobre a duração e se a gente já tem um resultado ou se ele está em andamento ainda. Esse estudo está em andamento, nós temos aqui já a inclusão de alguns pacientes em Passo Fundo, mas ele é um estudo multicêntrico, multinacional, ou seja, assim como temos pessoas em Passo Fundo, temos pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, temos pessoas nos Estados Unidos, todos recebendo o mesmo tratamento, o mesmo acompanhamento. Isso é muito bacana, assim, da gente saber que o mesmo pacientinho nosso aqui está recebendo os mesmos cuidados de vários outros em diferentes locais do mundo. Esse é um estudo que vai realmente avaliar pacientes com depressão resistente ao tratamento, ou seja, são pacientes que já devem estar tomando algum medicamento e ainda assim não sentiram melhora, então tem uma indicação clínica de ter um medicamento adicional, que nesse caso é o celtorrexanto. E a gente entende, os estudos já têm indicado, que esse é um medicamento que traz melhora para pacientes que têm depressão e insônia. Então, a gente também vai fazer uma avaliação, mesmo que o paciente não tenha insônia, ele pode entrar no estudo, mas nós vamos fazer avaliações específicas para fazer essa mensuração da qualidade do sono antes e durante o estudo, para a gente avaliar se o medicamento realmente está trazendo essa melhora. Então, nós esperamos, né, qualquer hipótese do estudo, que o celtorrexanto ele vai trazer benefício para o controle, né, para a melhora, né, da depressão do paciente e também para a qualidade de sono. Então, nós vamos avaliar isso. Os pacientes que podem participar são pacientes, como a gente já disse, né, com diagnóstico de depressão e que já fazem algum tipo de tratamento e mesmo assim eles não sentem melhora. Então, eles têm indicação clínica de algum outro medicamento para ser conciliado junto com o tratamento que ele já está fazendo. Perfeito. Para o pessoal, né, que está nos acompanhando, está nos ouvindo aqui, se identificou com os sintomas. Então, gostaria que vocês falassem, né, por onde começar e como buscar essa ajuda. A melhor forma da gente evitar que chegue a uma depressão grave é procurar, então, os serviços de saúde, né? Um serviço com psiquiatra, psicólogo, né? O CAPS é uma porta de entrada muito importante. Eu até tenho uma experiência para dividir. A gente tem uma paciente que faz parte de um outro estudo, um estudo de diabetes. E ela veio acompanhada da filha, e em um certo momento a filha não estava participando da consulta,
E a mãe, então, relatou para mim que precisaria de ajuda, porque a filha tinha uma tentativa de suicídio, estava muito triste, muito entristecida, e sem tratamento. Então, naquele momento, eu acolhi a paciente, a filha da paciente, no caso, e a gente conseguiu dar encaminhamentos que pudessem ajudar. Ali mesmo, eu já consegui conversar com ela e verificar se a gente tinha possibilidade de fazer um tratamento, né? E ela já saiu com o tratamento ali do instituto e a gente encaminha. Como a gente não pode reter esse paciente fora do estudo, a gente acolhe e a gente dá um encaminhamento para que ele possa ter o cuidado com a saúde mental. Se sentir acolhido, né? Exatamente. Perfeito. E acho que temos também situações de outros pacientes nossos que já participaram de estudos clínicos na área, né, de depressão. E os relatos são assim muito bacanas em relação à experiência que eles tiveram. E eles falam que assim a vida deles era uma antes do estudo e outra depois do estudo, não só em função do tratamento que eles recebem, não tem custo nenhum, e eles recebem o que a gente fala, né, os nossos pacientes já estão sendo tratados com os medicamentos do futuro. Então, medicamentos hoje que chegaram ao mercado, mas que esses pacientes já estavam se tratando e já tiveram um benefício muito grande. Então, a gente fica muito feliz com essa possibilidade de dar acesso à saúde aos nossos pacientes, não só com esses medicamentos, mas também com a nossa equipe multiprofissional. Isso faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Perfeito. Teríamos muitos outros assuntos para falar sobre esse tema que é tão importante, mas vamos nos encaminhando aqui para o fim devido ao tempo. Mas eu quero saber, Keila, para as pessoas, né, como elas podem se informar mais sobre o Instituto e também sobre as possibilidades de participação, né, em futuras pesquisas. Daqui a pouco alguém está nos vendo e pensa, olha, eu gostaria de participar, talvez não sobre a depressão em si, mas sobre as outras possibilidades que o Instituto acaba proporcionando, né? Como que as pessoas podem fazer, então, para chegar até o Instituto? Olha, a gente tem todas as nossas redes sociais, então é Mederi Instituto, dentro do Facebook. Nós temos também os nossos números de telefone, que a gente talvez possa entregar para vocês colocarem, né, ali na tela, enfim. Procurar a gente, pode nos visitar pessoalmente, acontece muito de um pacientinho ir procurar a gente. As nossas áreas terapêuticas, trabalhamos então com pacientes com obesidade, hipertensão, diabetes, doenças crônicas como asma, como DPOC, que mais? Enfim, diversas áreas terapêuticas, mesmo estamos agora entrando, né, na primavera, a gente tem estudo para rinite, estudo para gripe, resfriado, enfim, uma série de possibilidades aí de acompanhamento médico. E o mais legal é que o paciente ele não recebe apenas aquele tratamento para aquela doença, a gente faz uma avaliação realmente integral do paciente e isso acaba trazendo muito benefício. Perfeito. Qual que é o endereço do Instituto? Ficamos na Avenida 7 de Setembro, número 55, próximo ali ao supermercado Zafari, da 7 de Setembro. Perfeito. E para encerrar, então, a participação da Keila Deutscher, que é farmacêutica e diretora do Instituto Mederi, e da Aline Saraiva, médica também do Instituto, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, então, especialmente sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês que a gente tem essa campanha, então, de prevenção ao suicídio. Olha, eu não vou dar um recado como Keila, diretora do Instituto Mederi, mas como Keila, paciente que tem depressão. Eu já tive uma depressão grave, inclusive com ideação suicida. Eu não sabia o que era isso, eu só fui descobrir, por mais que eu seja farmacêutica, eu só fui descobrir isso depois que eu procurei o psiquiatra, né? Então, se vocês estiverem com esse tipo de sensação, né, a minha vida não vale a pena, se vocês tiverem esse tipo de pensamento, isso não é natural, isso não é normal, isso precisa ser tratado. Então, eu falo aqui de paciente para paciente no mês de Setembro Amarelo, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, eu como profissional de saúde, cada vez eu falo para os nossos pacientes, para os meus alunos da universidade, depressão é uma coisa séria e precisa ser tratada. E esse tipo de pensamento, esse tipo de possibilidade que passa pela nossa cabeça não é natural e a gente precisa realmente combater. Hoje eu tratada, eu vejo como aquilo era antinatural e como foi importante eu procurar um psicólogo, um psiquiatra. Então eu dou esse recado não como Keila profissional de saúde, mas como Keila paciente,
procurem ajuda. Então, Aline, qual que é a sua mensagem aí para o nosso Setembro Amarelo, então? A gente ter um autoconhecimento em relação à saúde mental e poder perceber, né, que alguma coisa não está bem. E isso é importante a gente olhar para a gente mesmo e poder perceber que a vontade de morrer, a vontade de dormir, né, e não acordar mais também é um pensamento em suicídio. Não é só o fato de tentar, não é só o fato de programar uma forma de fazer efetivamente. E outra coisa que eu acho muito importante é a gente desmistificar a ideia de que falar sobre suicídio incentiva mais suicídio. Na verdade, quando a gente tem um tratamento, qualquer lugar que tenha pacientes em tratamento com antidepressivo, os números de suicídio caem muito. Então, essa é a ideia, né, de a gente poder cuidar da saúde mental para a prevenção do suicídio. Perfeito. Então, essa é uma questão importante, né? As pessoas falam, quanto mais falarmos, mais as pessoas acabam tirando esse gatilho, mas na verdade não, é importante falar até para conscientizar e sim prevenir, que esse é o principal objetivo da campanha, então, do Setembro Amarelo. Esse foi o Câmara Saúde de hoje, onde nós podemos falar, então, sobre saúde mental, depressão e também sobre o estudo clínico do Instituto Medri, que tem esse tratamento, esse olhar específico para esse tema tão importante, né, e mais atual e presente do que a gente imagina. Então, quem falou hoje comigo sobre esse tema foi a Keila Deutscher, farmacêutica, mais uma vez, né, falando, reforçando aqui as nossas convidadas, diretora do Instituto Medri, e a Aline Saraiva, médica, também do Instituto, aí, que puderam nos trazer mais informações sobre a depressão e também como falar sobre o assunto. E você que assistiu, nos acompanhou, fale, você não está sozinho, e quanto antes buscar ajuda, antes tenho certeza aí que você terá maior alívio e conforto desses sintomas. Então, agradeço a tua companhia e até a nossa próxima edição.